Em aeroportos por todo o mundo. Está vendo um disco voador próximo ao C-17? Algo está acontecendo. Pilotos em terra relatam ter visto um OVNI. Linhas aéreas e agências do governo negam. Certamente acobertaram. Mas o áudio da torre mostra a verdade. Vimos há uma meia hora. Por que os OVNIs penetram em nosso espaço aéreo mais vulnerável? Pode ter acontecido algo sério no aeroporto de O'Hare. O que pode abrir um buraco de 2 quilômetros e 400 metros de comprimento numa nuvem? Algum tipo de objeto que estava irradiando calor. Ser invisível a um radar. A aviação civil preferiu dizer que ele não existe. E até a olho nu. Tem coisas que podemos não ver, mas elas podem estar lá. Esse é o caso número 47206. Aliens no aeroporto. Tome cuidado com o OVNI. Caçadores de OVNIs. 7 de novembro de 2006, 4h15 da tarde. O aeroporto internacional de O'Hare, em Chicago, está movimentado. Há aproximadamente 100 partidas e 100 chegadas a cada hora. Mas um objeto parece ter escapado à rede virtual do radar e ao controle de tráfego que envolve o congestionado espaço aéreo. De acordo com testemunhas visuais, flutuando entre 300 e 580 metros, acima do portão C-17 do terminal da United Airlines, há um objeto em forma de disco cinza escuro de aproximadamente 1,80 a 9 metros de diâmetro. O suposto OVNI foi visto por uma dúzia de funcionários do O'Hare e da United, inclusive pessoal em terra, mecânicos, gerentes e pilotos. O controle de tráfego aéreo soube do OVNI, mas diz que não viu o objeto no radar nem de sua torre. Depois, aproximadamente às 4h34 da tarde, o objeto cruza o céu numa velocidade incrível, fazendo um buraco na densa cobertura de nuvens. Até hoje, a United Airlines e a aviação civil dizem que nada de incomum aconteceu em 7 de novembro. Você fica pasmo com o fato de que, naquela tarde, muita coisa aconteceu e nunca chegou ao público. Como se todo mundo lá estivesse querendo varrer para debaixo do tapete. Todo o sistema de controle de tráfego aéreo em Chicago estava envolvido no que parece ser, para usar as palavras deles, uma visão de OVNI. As descrições que ouvimos dos mecânicos da United são de que era claramente uma nave sólida, seja o que for. Em terra, em Chicago, Patty Uskert vai descobrir os detalhes por trás da visão e como a história vazou primeiro. Temos que considerar a possibilidade de que havia mesmo alguma coisa flutuando sobre esse aeroporto. Dr. Ted Eckworth vai voar numa missão para ver se um disco voador ou qualquer outra coisa pode fugir do radar sobre um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Não conheço nenhuma maneira de uma nave convencional entrar naquele espaço aéreo sem realmente ser detectada. E Bill Burns vai examinar as implicações de segurança desse evento. Às vezes as pessoas ficam muito nervosas com uma coisa que literalmente elas negam. Pode ter acontecido algo sério no aeroporto de O'Hare. 1º de janeiro de 2007. Depois de 2 meses de pesquisa, o jornalista John Hilkevich, do Chicago Tribune, publica um artigo falando do acontecido no aeroporto de O'Hare. Você é um jornalista, vencedor de um prêmio Pulitzer. Como acabou publicando essa reportagem enorme sobre OVNIs? É totalmente fora do normal para mim trabalhar nessa área. Mas Peter Davenport, do Centro Nacional de Relato de OVNIs, me ligou no início de novembro de 2006. E logo depois dessa suposta visão do O'Hare, pudemos perceber muito rapidamente que não era uma invenção de nenhum tipo. Eram todos profissionais da aviação, de pilotos a funcionários das pistas e gerentes da United Airlines,
que acreditam ter visto uma coisa em seu espaço aéreo em O'Hare e ficaram muito preocupados do ponto de vista da segurança física e operacional. A pesquisa de John revela que em algum momento depois das 4 da tarde, um funcionário de pista da United no portão C-17 olha para cima e diz ter visto um disco cinza escuro que depois estimou ter aproximadamente 6,70 metros de diâmetro, voando de 300 a 570 metros do portão. Ele conta aos 2 mecânicos dentro do avião. Um gerente da United Airlines ouve o relato em seu rádio, sai de sua sala e ele também supostamente vê o objeto em forma de disco. Finalmente, 2 pilotos parados no portão também dizem ter visto o OVNI. Depois de aproximadamente 15 minutos, o disco acelera em direção às nuvens densas e deixa para trás um buraco, mostrando o céu azul acima. Mas por que o objeto não apareceu no radar e não pôde ser visto de uma torre de controle? A aviação civil se recusa a investigar. Primeiro eu tentei fazer piada e depois eu fui atrás. Sabe, há uma teoria e enfatizei essa teoria. Seria algum tipo de fenômeno climático, mas não houve investigação de nenhum tipo. Apesar dos anos de experiência das testemunhas, a aviação civil sugere que o OVNI não era nada além de um reflexo de luz numa nuvem baixa. Por que a aviação civil preferiu ignorar testemunhas confiáveis como essas? Está no regulamento deles não identificar relatos de OVNIs e ele diz especificamente que se um membro do público ou qualquer outro vir o que acha ser um fenômeno aéreo não identificado, deve entrar em contato com o Centro Nacional de Relatos de OVNIs ou com as autoridades locais. A United Airlines não é uma entidade do governo, ela é uma empresa privada. Como é que eles reagiram? Inicialmente, a United me disse que não tinha conhecimento sobre essa visão e não havia nada em seus registros, nenhuma documentação. Mas aí, uma prova apareceu. Depois de muitos pedidos do ato de liberdade de informação, a comunicação verdadeira com a torre foi divulgada. Claramente, funcionários do aeroporto dizem ter visto algo. Essa é a comunicação verdadeira entre os funcionários da United Airlines e o controle de tráfego aéreo. Essa é a primeira vez que ela é transmitida. Você vê alguma coisa acima do espaço da United? Eles ligaram dizendo que alguém observou um disco voador uns 300 metros acima do portão Charlie 17. Está vendo alguma coisa aí? Vimos há uma meia hora. Quem viu? Vários de nós aqui no pátio do Charlie. É mesmo? Viram quem? Os mecânicos da United. Mas, de acordo com Hilkevich, os funcionários da United dizem que foram proibidos pela companhia de falar sobre o incidente. Ele continua buscando e fala com o porta-voz da United. Numa conversa por telefone, ela diz a ele, abre aspas, minha preocupação é que meus funcionários falem com você, o que nós não autorizamos e não vamos autorizar. Nenhum dos funcionários podia ter o seu nome usado no jornal por causa de possíveis repercussões. A tentativa da investigação de conseguir entrevistas com funcionários da United também encontrou uma resposta curta, mas educada, que dizia, obrigado pelo convite que teremos que recusar. Resumindo, a aviação civil e a United foram cúmplices numa mentira. Certamente acobertaram. Se eles se comunicaram por baixo dos panos para inventar essa história, eu não sei. Mas os dois negaram saber da existência desses relatos e a evidência em rádio que mostra que eles souberam disso em 7 de novembro. Essas conversas gravadas de 7 de novembro entre a torre de controle e os funcionários da United revelam toda a história. Inicialmente, o pessoal da torre parece cético quando ouve os primeiros relatos. Torre de O'Hare, aqui é o Dave. Oi, Dave. Aqui é Sue, da torre da United. Sue, oi. Está vendo o disco voador próximo ao C-17? Ah, não começa, Sue. Tá vendo discos voadores, é? É o que o piloto e os caras da pista estão dizendo aqui no C-17. Eles viram um disco voador, mas nós não estamos vendo. Ah, Sue. Não está vendo? Eu não vi nada, Sue. E se tivesse visto, não admitiria.
Minha primeira impressão ouvindo o áudio da torre é de que deve ser muito estranho para eles encarar a possibilidade de que há um OVNI em cima do aeroporto deles. Mas quando relatos de terra continuam a ser recebidos, o tom dos funcionários da torre muda de cético para preocupado. Alguns dos nossos pilotos em terra relatam ter visto um OVNI a 300 metros do lado B do aeroporto. Vocês souberam de alguma coisa? Sabe, a torre da pista me ligou há uns 10 ou 15 minutos. Não vimos nada por aqui. Tá bom. Mas vamos ficar de olho, com certeza. Estamos ouvindo o incidente. As vozes reais de pessoas reais na torre, conversando com os funcionários da United, que dizem ter visto algo como um OVNI por cima de suas cabeças. Enquanto a torre luta com relatos não confirmados, várias testemunhas finalmente se abrem. Alguém observou um disco voador uns 300 metros acima do portão Charlie 17. Está vendo alguma coisa aí? Vimos há uma meia hora. Quem viu? Vários de nós aqui no pátio do Charlie. É mesmo? Viram quem? Os mecânicos da United. Agora os pilotos da área são avisados. Alguém relatou um OVNI, um disco voador acima do pátio do Charlie. Ninguém viu, mas cuidado. 8668, pode usar o Alpha para Northport e tome cuidado com o OVNI. O incidente em O'Hare não é a primeira visão de um OVNI perto de um aeroporto. Em 1978, no aeroporto McCarran, em Las Vegas, pedestres e um piloto veem um OVNI em forma de disco, com luzes brancas brilhantes. E em 1997, por cima do aeroporto JFK, em Nova York, um 747 da Swissair quase bate num objeto cilíndrico branco brilhante que circulava em alta velocidade. Uma organização que fez uma profunda investigação das visões de 7 de novembro foi o NARCAP, o Centro de Relatos de Fenômenos Anômalos da Aviação Nacional. Como organização, o NARCAP lida exclusivamente com pilotos e controladores de tráfego aéreo que relatam fenômenos aéreos não identificados. Bill encontra o diretor executivo do NARCAP, Ted Rowe. Por que você se envolveu no caso do O'Hare em Chicago? O caso O'Hare em Chicago envolveu um fenômeno aéreo não identificado que invadiu o espaço aéreo restrito de classe B por cima do terminal C do aeroporto e claramente representou um risco na segurança da aviação. O espaço aéreo de classe B se estende até 3.048 metros acima dos aeroportos mais movimentados da América. Essas áreas são totalmente monitoradas pelo controle de tráfego aéreo e toda nave deve obter autorização antes de entrar nelas. Uma aeronave não identificada oferece um problema significativo. Não há lugar para dúvidas para os pilotos, controladores aéreos ou operadores de radar quando se lida com não identificados. Está dizendo que fenômenos não identificados representam uma ameaça para a segurança aérea, principalmente no caso do O'Hare. Investigadores do NARCAP escrevem um relatório exaustivo de 155 páginas sobre o incidente. Eles concluem que o inquérito oficial do governo deve ser aberto. Se esse fenômeno tivesse entrado na rota do tráfego aéreo, poderia ter resultado em uma catástrofe. Como um objeto pode passar sem ser detectado por um dos espaços aéreos mais controlados e mais monitorados do mundo? Ted está prestes a fazer um voo no O'Hare para ver o quanto esse espaço é seguro. Será que algum tipo de nave poderia penetrar no espaço aéreo do O'Hare em Chicago? Enquanto um vídeo revela como contatos imediatos podem acontecer. A equipe está em Chicago, Illinois, investigando o relato de um OVNI em forma de disco que foi visto pelos funcionários da United Airlines em 7 de novembro de 2006 no Aeroporto Internacional de O'Hare. Illinois tem sido um imã de relatos de atividades de OVNIs nos últimos anos. Investigações anteriores examinaram visões em massa de uma enorme formação de luzes triangular por cima do subúrbio de Tinley Park em 2004. E a perseguição intensa de outra nave triangular no sul de Illinois por 5 departamentos de polícia diferentes em 2000. Agora as visões de OVNIs vieram para a maior cidade do estado e um dos aeroportos mais movimentados do mundo.
O estranho objeto visto no O'Hare supostamente flutuou por cima do portão C-17 no pátio da United por uns 15 minutos, antes de subir rapidamente para as nuvens, deixando um buraco em sua passagem. Mas como esse objeto poderia ter entrado nessa área altamente controlada? Os céus acima do O'Hare, em Chicago, são dos mais monitorados do mundo. Ted está prestes a voar para ver como até mesmo um avião pequeno deve passar por intensa averiguação ao se aproximar do aeroporto. O propósito do voo é testar se algum tipo de nave poderia ou não penetrar no espaço aéreo do O'Hare, em Chicago, sem passar por esses vários níveis do controle de tráfego aéreo e das coberturas de radares. O espaço aéreo controlado em torno do mundo é organizado como cilindros imaginários que ficam em torno dos aeroportos. Os cilindros ficam mais estreitos quando as aeronaves descem para altitudes menores e se aproximam do aeroporto. Se mapeados, eles parecem um bolo de casamento de cabeça para baixo. Em cada camada sucessiva do bolo, o grau de comunicação com a torre de controle e as exigências ao piloto aumentam. Scott Schweider, um instrutor de voo local, vai ajudar Ted a pilotar até o O'Hare. Entrar aí não vai ser fácil. Tá bom. Eles vão ter que mexer em muito tráfego por nós. Vai estar cheio. Ted vai sair do aeroporto executivo de Chicago a uns 16 quilômetros ao norte de O'Hare. Decolagem liberada. Lá vamos nós. Muito bem, prontos para partir. Depois de receber autorização da torre do executivo de Chicago, Ted sobe para 914 metros na base da terceira camada. Quando se aproxima de O'Hare, é contatado pelo controle de aproximação de Chicago antes de descer a 609 metros na segunda camada. Nessa camada, ele é constantemente observado pelo pessoal da torre e pelo radar. Ele recebe mais 2 contatos antes de alcançar a camada mais baixa, onde finalmente é entregue à torre de O'Hare. Em algum lugar entre 9.200 e 18.500 metros, passamos a torre de controle. Passem a 126.9, agora monitorando essa frequência. É uma passagem muito tranquila de controladores de tráfego. Eles nos veem no radar e veem nossa altitude e identificação. Agora que desceu passando por cada camada controlada, Ted pode aterrissar. Passamos pela pista, o que significa que terminamos a aterrissagem e viramos à esquerda ou à direita para entrar numa taxiway. Mas mesmo aqui, Ted é seguido e recebe instruções de outro controlador. 414, vire à direita seguindo para 070. O controle terrestre está na torre e tem uma visão de toda a área terrestre do aeroporto. Eles controlam todo o tráfego em terra. Com um sistema tão complicado, incluindo múltiplos controladores de tráfego aéreo, áreas restritas e controle terrestre, como algum objeto poderia voar sobre esse aeroporto sem ser rastreado por vários funcionários? Eu acho que não há como uma aeronave convencional entrar em Chicago, nem mesmo em nenhum espaço aéreo totalmente controlado sem ser detectada. Sem funcionários em terra, nem pilotos para falar, outras testemunhas são importantes para confirmar a visão em O'Hare. E Sam Maranto, diretor da Rede Mútua de OVNIs de Illinois, tem uma. O que queremos é uma testemunha que seja totalmente independente da aviação civil e da United Airlines. Bem, Pat, acho que temos a testemunha. A testemunha de Sam diz que estava num carro dirigindo para O'Hare quando percebeu algo no céu. Ela ia pela estrada Manheim, onde percebeu o objeto por cima do portão C-17 e seguiu para a área internacional, estacionando o mais rápido possível. Ela e a amiga saíram e observaram o objeto por algum tempo junto a grupos de pessoas que se encontravam naquela área. A testemunha, conhecida somente como Senhorita JH, apareceu depois do artigo de Hilkevich no Tribune. Ela pede anonimato, mas concedeu uma entrevista gravada por telefone a Sam.
E para sua proteção, sua voz foi alterada. Quando eu vi o primeiro, ele estava bem na minha frente. Um pouco para a esquerda e parado lá. Não parecia com um avião de jeito nenhum. Parecia forte demais, porque ele absorvia e tomava as cores de tudo à sua volta. Pela descrição dela, eu imagino que essa coisa foi bastante difícil de se ver. Essa descrição de um OVNI que parece se misturar à atmosfera é similar a outra visão aérea relatada em Paris, em 1994. Um capitão da Air France também vê um disco que ele disse desmaterializar diante de seus olhos. É uma segunda história de um OVNI que pode utilizar uma nova forma de tecnologia de ocultação? Mas a aparência do objeto por cima de Chicago não é sua única capacidade não convencional. Ele foi de 0 até Deus sabe que velocidade num instante. Ele apareceu, as pessoas se assustaram muito e outras gritaram mais ainda quando ele foi embora. As reações são muito fortes. Gritam, urram. Por que você pensa? Que coisa pode fazer isso? Era bem óbvio que não era uma nuvem. Era bem óbvio que não era um objeto sólido. Ele não mudou de forma. Obviamente não era um balão que estava sujeito ao vento. Ele não se movia com o vento. Não foram umas luzes que pareceram estranhas à noite, nem nada disso. Foi uma visão diurna, bastante clara. Isso foi oficialmente explicado como um fenômeno climático pela aviação civil, mas JH disse que não era uma nuvem, que não se movia como o vento, que não era um balão. Ela diz que era uma nave bastante sólida e estruturada. Sem dúvida nenhuma, essa mulher viu exatamente a mesma coisa que o pessoal da United viu. Ela descreve essencialmente uma nave estranha em forma de disco que voou e daí fez um furo nas nuvens. Eu acredito que eles viram a mesma coisa. Com testemunhas exigindo anonimato, a investigação vai até um controlador de tráfego aéreo que estava na torre de O'Hare naquele dia. Alguém observou um disco voador uns 300 metros acima do portão Charlie 17. E ele vai falar pela primeira vez na televisão. Os funcionários da United Airlines viram um objeto estranho. A equipe está em Chicago, investigando um suposto OVNI visto pelos funcionários da United Airlines em 7 de novembro de 2006. A aviação civil, alegando falta de evidências visuais ou no radar, se recusa a investigar. A United Airlines fez uma investigação interna e o repórter John Hilkevich confirma que eles proibiram os funcionários de falar em público a respeito. Depois de ouvir as fitas da torre em primeira mão, Pat e Bill encontram com Craig Bersick, um controlador de tráfego com 22 anos de experiência. 18 deles no O'Hare. Craig controlava o tráfego terrestre em 7 de novembro de 2006. Ele vai falar sobre isso na TV pela primeira vez. Nas fitas, é Craig que pergunta se outros aviões viram o OVNI relatado pelo C-17. 5668, câmbio. 5668 na escuta. Olha pela sua janela. Você vê alguma coisa acima do espaço da United? Eles ligaram dizendo que alguém observou um disco voador. Para você, como é que foi que esse incidente começou? Meu supervisor atendeu um telefonema. Ele desligou o telefone e meio que gritou para todo mundo que a United Airlines estava no telefone dizendo que alguns de seus funcionários diziam ter visto algum tipo de objeto estranho flutuando por cima do terminal da United. Então ele perguntou a todo mundo se alguém tinha visto, se já tinham visto o objeto, se tinha algum helicóptero voando por ali, qualquer coisa assim. E a resposta foi não. Apesar de não ter visto nada em cima do portão, Craig pergunta a outros aviões sobre o suposto OVNI. Alguém observou um disco voador uns 300 metros acima do portão Charlie 17. Está vendo alguma coisa aí?
Eu tinha um jato regional que estava parado na área de espera do lado oposto do terminal da United. Então falei com esse piloto e informei que alguém tinha ligado dizendo que tinha visto algo. Perguntei se ele tinha visto e a resposta foi não. Não vemos nem vimos nada. Ele estava lá uns 20 minutos. Mas a comunicação de Craig com o jato regional foi interrompida pelo mecânico da United, que estava levando um avião de volta ao terminal. Vimos há uma meia hora. Quem viu? Vários de nós aqui no pátio do Charlie. É mesmo? Viram quem? Os mecânicos da United. Então, o que acontece quando se junta esses dois relatos conflitantes? Como tenta resolvê-los na sua cabeça? Se tivéssemos visto alguma coisa como eles, obviamente seria bem diferente, mas nós não vimos nada e havia não menos que 15 pessoas na torre naquela hora, controladores, supervisores, gerenciadores de tráfego, sabe? Trabalhamos num prédio feito para ver uma aeronave. O nosso trabalho é esse, a especificação do nosso trabalho é segurança. Temos uma visão ampla de 360 graus e o único ponto cego que eu diria que há é exatamente em cima da torre de controle. Mas, de acordo com o relatório do NERCAP sobre o incidente de O'Hare, há uma falha no projeto da torre. Baseado nos cálculos do NERCAP, um controlador de tráfego próximo ao console de frente para o portão C17 teria uma visão vertical num arco de uns 30 graus antes de sua visão ser bloqueada pela parte de fora do teto e da moldura superior da janela. Ele só poderia ver até um máximo de 550 metros acima do nível do chão. Pode ter acontecido algo sério no aeroporto, já que esse objeto estava a aproximadamente 580 metros do chão, vocês não poderiam vê-lo da torre. O que diz disso? Isso não é verdade. O terminal da United fica diretamente em frente à torre de controle. Oposto ao terminal, há duas das principais pistas. Se ele estivesse flutuando por cima do terminal da United, teríamos visto. Eu sou curioso. Se você tivesse visto alguma coisa, o que teria feito? Pararíamos as decolagens e as aterrissagens, mandaríamos os aviões esperarem. Só que não vimos nada, não havia nada lá para investigar e não houve nenhum impacto na operação. Na opinião de Craig, a visão foi causada por um fenômeno climático. Não estou dizendo que não viram nada, mas o que viram deve ter sido algum tipo de reflexo provocado naturalmente. A noite começava a cair, tivemos asfalto molhado o dia todo, você tem aviões para todo lado, centenas de aviões com luzes. E o terminal da United é todo de vidro, tem reflexo demais. Eu sei que o Craig acredita que nada aconteceu, mas eu tive a chance de conversar com John Hilkevich, que esteve em terra conversando com as testemunhas. Elas são bastante confiáveis, eram pessoas experientes. Elas todas falam sobre algo que claramente era um objeto definido. Eu não sei como unir as duas opiniões. Mas um detalhe final do incidente de O'Hare pode ser o mais significativo. De acordo com as testemunhas, o OVNI subiu rapidamente, formando um buraco na nuvem acima, por onde eles puderam ver o céu azul. Não é a primeira vez que testemunhas das supostas visões de OVNIs relatam ter visto buracos estranhos feitos nas nuvens. Em Newfoundland, em 1947, em Warwickshire, na Inglaterra, em 1977 e recentemente em 2002 em Ventura, Califórnia. Ted encontra o meteorologista William Puckett, um dos autores do relatório do NERCAP sobre o OVNI de Chicago. As testemunhas que dizem ter visto esse fenômeno na formação das nuvens estavam olhando diretamente para cima ou horizontalmente para o lado? Pelo que eu soube, elas estavam olhando para frente. Logo depois do objeto ter feito uma subida repentina, elas viram esse buraco na nuvem e viram o céu azul. Pelo histórico meteorológico, quais eram as nuvens mais altas naquele dia? Pudemos determinar que as nuvens mais altas estavam aos 3.000 metros. Se o OVNI entrar nas nuvens a 580 metros e depois passar por elas até 3.000 metros, o buraco é de uns 2.400 metros de comprimento. Então está dizendo que temos esse buraco cilíndrico de 2.400 metros de altura. Que tipo de energia seria preciso para converter isso assim no ar? Essa quantidade de evaporação, em 1 ou 2 segundos, precisa de uma quantidade de energia astronômica. Por algumas estimativas, uns 100 megawatts de energia seriam necessários para gerar calor suficiente para criar um buraco desse tamanho.
Comparando os motores de um 747, impulsionando a aeronave de umas 180 toneladas, rápido o suficiente para bater a velocidade do som, usaria apenas uns 60 megawatts, praticamente metade da energia do que atravessou as nuvens em Chicago. Só há duas maneiras de introduzir calor numa coluna de nuvens assim. Pode ser um objeto que irradiava calor enquanto subia, ou poderia estar a bem mais que a velocidade da luz, um impulso eletromagnético que aqueceria a coluna de ar. E essa é a única possibilidade que posso imaginar que seria plausível, porque as descrições dizem que aconteceu rápido assim. Com a habilidade do objeto de escapar do radar, a habilidade de se misturar à atmosfera e a habilidade de fazer um buraco de 2.400 metros através de nuvens densas, a nave claramente demonstra extraordinária característica. Mas o incidente de O'Hare não é a única história sobre um OVNI avançado entrando num espaço aéreo supostamente seguro. Imagens legítimas mostram um objeto faiscante rondando um avião de passageiros no Japão e a tripulação aparentemente não vê nada. Esses OVNIs supostamente vistos por cima de aeroportos podem se tornar invisíveis? É possível alguma coisa aparecer em vídeo, mas não ser vista a olho nu? Ah, é claro. Um suposto OVNI por cima do O'Hare em Chicago suscita preocupações com a segurança de aeroportos, mas outro caso pode ser ainda mais perturbador. 24 de outubro de 2004. A uns 48 quilômetros do leste do Aeroporto Internacional de Itami, em Osaka, no Japão. O senhor Kiyoshi Amamiya está filmando aviões quando vê algo que não consegue compreender. Sua gravação nunca foi mostrada em público. Ela nunca foi transmitida pela TV. Um objeto faiscante parece estar em rota de colisão com um avião que se aproxima. A luz parece passar perigosamente perto da asa. A câmera segue o objeto enquanto sua forma se modifica. Primeiro parece uma bola sólida e quente. Depois, uma segunda fonte de calor se materializa. Finalmente, depois de 3 minutos, o objeto começa a sumir e depois desaparece. Apesar do objeto ser claramente visto pelo visor da câmera, quando o homem olha diretamente, não vê nada. O objeto é invisível a olho nu. O diretor do NERCAP, Ted Rowe, e o investigador William Puckett chamaram a atenção dos caçadores de OVNIs sobre incursões em aeroportos. É um vídeo muito convincente pelo mero fato de termos um objeto se aproximando de uma aeronave. Parece que a aeronave não viu o objeto. Esse vídeo é importante porque suspeitamos que ele demonstre que há categorias de fenômenos aéreos não identificados que não podem ser vistos a olho nu. Mas essa não é a primeira vez que um vídeo captura uma coisa que parece ser invisível. Uma investigação anterior viu uma filmagem do xerife do distrito de Veluja, na Flórida, mostrando um objeto em forma de haltere no vídeo em infravermelho. O objeto também estava sobre um aeroporto e também era invisível a olho nu. Que tipo de tecnologia é capaz de deixar um objeto voador invisível? E por que a câmera pode ver o que não podemos? Pat encontra com Ted e o Dr. Peter Morse, do Departamento de Física da Universidade de Santa Mônica, para descobrir. Eu estou procurando respostas científicas. É possível que algo apareça em vídeo, mas não seja visto a olho nu?
É claro, a luz visível é uma parte do espectro eletromagnético e só vemos uma pequena parte dele, mas há todas as outras partes do espectro eletromagnético. Os raios gama, os raios X, ondas de rádio e infravermelhos. Nossos olhos não veem partes do espectro. Talvez essas sejam partes que não podemos ver. E se você usa uma câmera de vídeo assim, ela não é igual ao olho humano. Então captura a informação do que vemos e do que não vemos com o nosso olho. Ted acredita numa explicação para o objeto por cima do Japão ser visível à câmera, mas não ao operador dela. É porque ele podia emitir luz infravermelha. O olho humano só pode ver uma pequena parte do espectro eletromagnético. A luz infravermelha está além desse alcance. Mas algumas câmeras de vídeo são mais sensíveis e podem ver mais do que o olho é capaz de ver, inclusive a luz infravermelha. Esta é a nossa lanterna infravermelha. Ela tem uma fonte de luz aqui que só emite infravermelho. Você não vai poder ver a olho nu. Se olhar aqui, estou piscando a lanterna direto no plástico. Então tá ligado agora? Totalmente. Eu não tô vendo nada. Olha pela câmera. Ele tá segurando claramente a lanterna. Tá, eu tô vendo que tá ligada. O infravermelho é usado em várias tecnologias diferentes. Os militares usam lasers infravermelhos para guiar mísseis que buscam calor em direção ou para longe de alvos. E a NASA usa para transmitir informação através de milhares de quilômetros no espaço. O que isso sugere é que se o objeto no vídeo japonês emite luz infravermelha, ele pode ser capaz de projetar uma forma de comunicação ou uma forma de armamento e pode ser um perigo significativo perto de um aeroporto. Há coisa que podemos não ver, mas elas estão lá. Quer dizer, há uma relação definitiva entre essas imagens em vídeo do avião japonês e o objeto visto no O'Hare, em Chicago. Como objetos se infiltram em espaços aéreos seguros sem serem vistos? Análises digitais do vídeo de Osaka podem finalmente fornecer uma resposta ao mistério em torno dessas visões em aeroportos. A velocidade estaria além da de qualquer aeronave que temos. Vários funcionários no Aeroporto Internacional de O'Hare, em Chicago, dizem ter visto um objeto em forma de disco. Mas a torre de controle e o radar não viram nada. Uma esfera luminosa é filmada no Japão e parece passar perigosamente perto de um avião de passageiros, mas não pode ser vista a olho nu. Esses supostos OVNIs demonstram capacidades avançadas que impedem que eles sejam vistos ou detectados? Ted chamou o analista de imagens, Terence Mason, para tentar identificar o objeto desconhecido. Eu percebi que ele chega bem perto da asa. Aquele avião não pode estar a mais de 300 metros. Está bem perto. Mesmo. Se pudermos determinar que o objeto estava ao lado da aeronave, significa que estava a menos de 300 metros de distância. Terence isola, define e dá zoom o máximo possível na ponta da asa. Mas a imagem é inconclusiva. Aos meus olhos, eu diria que estava atrás da asa. O que você acha? Para mim, parece que o objeto está entre a aeronave e nós. Está mais perto. Estamos definitivamente no limite da informação disponível na imagem. Sem saber a localização do objeto em relação ao avião, o cálculo da velocidade do objeto vai ajudar a dar pistas adicionais. A primeira coisa que vou fazer é estabilizar aquela aeronave enorme que está em primeiro plano na imagem e assim podemos isolar o objeto e julgar a velocidade relativa de nossa esfera que cruza o quadro. A imagem estabilizada faz o avião aparecer congelado no espaço. A trajetória real de voo do objeto e o movimento pela aeronave podem agora ser medidos com precisão. Ele aparece em 1 segundo de vídeo, passa no que parece ser 2 distâncias da ponta de uma asa à outra. Faz de 106 a 121 metros por segundo, o que dá 800 quilômetros por hora. Ted estima que se o objeto estava na mesma altura que o avião, ele se movia a uns 800 quilômetros por hora. Se estava mais perto, ele ia a uma distância menor no mesmo tempo. Quer dizer que seria mais lento. Mas se estava longe, poderia ser mais rápido que tudo já criado por humanos.
Então temos uma contradição aqui. Se ele estivesse mais perto de nós e dentro de razoável velocidade, poderíamos ver a estrutura. Mas se estivesse bem longe de nós, não poderíamos ver a estrutura, não podemos ver. Mas a matemática nos diz que a velocidade estaria além de qualquer aeronave que temos. Terence também pode provar que o objeto está se distanciando da câmera. Ele claramente está desaparecendo na distância, está sendo afetado pela distorção atmosférica, a névoa está dissipando, você vê a saturação de cor cair e tudo é consistente com um objeto que se move à distância. Isso exclui jatos militares ou helicópteros porque eles estariam perto demais e seriam identificáveis em vídeo. E outra característica também elimina tudo o que é convencional. Quando o objeto supostamente estaria bem próximo de nós, ele parece uma única esfera. Quando está no meio do caminho, parecem dois pontos diferentes de fontes de luz muito próximos. E depois, quando vai desaparecendo, elas se unem num só ponto. Porque ele passaria de uma única esfera quando está perto, e quando está bem no meio, seriam duas. E depois, mais adiante, voltaria a ser uma de novo. Isso não faz sentido. Ainda não sabemos o que é e eu não sei se poderemos tirar uma conclusão definitiva sobre isso. Tanto em Chicago quanto no Japão, a identidade desses objetos continua indefinível. Um escapa do radar e supostamente usa mais energia que um 747 para abrir 2.400 metros de nuvens, enquanto o outro se mantém invisível e pode voar em velocidades além de qualquer aeronave conhecida. Se tecnologias como essas não podem ser identificadas no sensível espaço aéreo, quais são as repercussões? Bill encontra com o ex-ministro da Defesa britânico Nick Poole, que foi responsável pela investigação e pesquisa de OVNIs para o governo britânico. Não importa o que os OVNIs são. Não importa se você é cético ou crente, se tem algo não identificado operando no espaço aéreo restrito e controlado. Então é uma questão de segurança aérea. Alarmado pela recusa da aviação civil americana em investigar um incidente em O'Hare, Pope escreve um artigo no New York Times, intitulado Ameaças Voadoras Não Identificadas, em julho de 2008. Um ceticismo saudável sobre viajantes do espaço extraterrestres levam as pessoas a desconsiderar as visões de OVNIs sem pensar um segundo. Mas nos Estados Unidos, isso se traduz em superdependência dos dados do radar e indiferença a todos os tipos de aeronaves não identificadas. O que quer que sejam esses objetos, por estarem no espaço aéreo comercial, temos que levá-los muito a sério. Se não estamos interessados em algo a não ser que ele se comporte como uma aeronave convencional, isso nos torna vulneráveis tanto ao terrorismo quanto à espionagem. Um avião comercial se aproximando da pista é provavelmente uma das fases mais perigosas do voo. E assim a possibilidade de algum tipo de interferência bater numa aeronave nessa fase do voo é realmente um perigo enorme. Se pilotos e equipes em terra, cujo dever é cuidar da segurança da aeronave, virem alguma coisa, seu testemunho deve ser tido como confiável. Isso pode se virar contra nós. Mantendo esses fenômenos ufológicos em segredo, os próprios pilotos estão em perigo de não saber o que fazer quando encontram um deles. A aviação civil, o governo ou alguém precisa realmente pôr um protocolo em prática. Enquanto o fenômeno dos OVNIs continua a ser negado, suas capacidades tecnológicas parecem só crescer. E sem uma política oficial, nem investigações sobre esses eventos, podemos mesmo considerar nossos céus seguros?